Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galera? E aí, pessoal? E aí, você de casa que está me ouvindo ou me assistindo? Não sei em que horário você está fazendo isso, mas estou passando aqui para agradecer a tua presença nesse tempo de podcast. Se você gostar desse episódio, lembre-se de compartilhar, lembre-se de deixar sua curtida, seu comentário. E eu espero muito que esse tempo que a gente vai ter agora com um convidado muito especial possa falar o teu coração e que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida. Estamos aqui para mais um episódio do Comunicast, dessa vez o episódio 47, onde nós vamos falar sobre esse teminha aqui, ó, crescendo em meio às provações da vida. Um tema que tanto eu quanto você precisamos muito nos lembrar e também falar sobre esse tema. Afinal, nós temos provações nessa vida, nesse mundo nós temos muitas aflições. E como que a gente cresce através disso e também, consequentemente, como nós enxergamos o agir de Deus no meio disso tudo. Trouxe um convidado muito especial aqui, um cara que eu admiro muito, para poder falar sobre esse tema. Mas antes de apresentá-lo, eu tenho 2 avisos para você que está me ouvindo ou me assistindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o aplicativo do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo, baixa lá. Esse aplicativo tem vários recursos para abençoar a tua vida devocional, para abençoar o teu grupo aí, seja a tua célula ou o seu grupo universitário. E ele está passando por um processo de atualização. Então, ano que vem, a gente vai ter novidades muito legais, tá bom? Segundo aviso, se você ainda não seguiu a gente no nosso Instagram, @coune.conexãouniversitária, segue a gente lá para que você tenha acesso ao nosso conteúdo e também tudo aquilo que a gente está disponibilizando de novidade como Ministério Pão Diário para abençoar a tua vida. Sem mais delongas, para falarmos aqui no episódio 47 do Comunicast sobre o tema Crescendo em Minhas Provações da Vida, trouxe um convidado muito especial, meu amigo Jonatas, ou como eu chamo, Joe. Fique muito à vontade aí, se apresenta para a galera te conhecer. E aí, galera, tudo bem? Eu me chamo Jonatas e para mim é um privilégio estar aqui, na verdade. Da mesma forma que o Felipe falou que me admira muito, eu admiro muito ele, com a forma como Deus usa ele, principalmente no Ministério de Ensino, é algo assim que me inspira bastante. Mas vou me apresentar um pouco, eu tenho 26 anos, fiz recentemente meu aniversário agora, tô para casar final do ano, então tô noivo agora. Tô finalizando a minha segunda formação. Primeira formação fiz Direito, e daí eu já ingressei em Teologia. De ano que vem, se Deus quiser, eu já me formo. E tô aí trabalhando integralmente no Ministério, mais voltado com os jovens. Então, eu pego toda a parte de juventude, a parte geracional, né, que vem tanto dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e já estou trabalhando já com essa faixa etária aí, já vai fazer 3 anos. A gente abriu várias frentes, jovens casais, jovens adultos, a gente trabalha com jovens, daí tem os adolescentes, pré-adolescentes, enfim, vai entrando várias áreas dentro do ministério ali, e a gente tem visto o amor de Deus, a graça dele ali superabundando lá no ministério, e tem sido um momento muito precioso lá. E eu tenho, na verdade, amadurecido bastante, porque o Felipe sabe também que o ministério caleja a gente, assim, né? Faz a gente Sim. cada vez mais ser forjado e acaba até entrando no tema hoje, né, da nossa conversa, da nossa temática sobre provações. Eu creio que no ministério, como também nas provações da vida, a gente aprende muitas coisas a partir desse sofrimento, dessas dificuldades, e na área ministerial eu tenho aprendido bastante aí, tenho sido calejado e tem me amadurecido bastante. Com certeza. Mano, que bom, muito bom ter você aqui, né? Obrigado aí pela tua apresentação, cara, noivo, vai casar, pastorzão aí também. Deus possa continuar te abençoando. Mas vamos lá, Joe, vamos falar sobre esse tema, né? Crescendo em meio às provações da vida. E, né, a gente estava trocando uma ideia mais cedo aqui antes da gravação e estava falando um pouco, né? Como é um tema abençoador, mas como é um tema difícil de falar também. A gente brincou aqui que o Joe foi o sortudo da vez que caiu aqui nesse tema. Né? E, cara, a primeira pergunta para a gente introduzir, e talvez é uma pergunta que muita gente, muitos cristãos, nunca externalizaram, mas com certeza já passou pela cabeça, já, né, aquela perguntinha que vem na mente. Joe, por que mesmo diante da obediência a Deus, mesmo sendo obedientes a Deus, a gente ainda passa por provações e sofrimentos, né? Qual o propósito
a gente pode dizer assim, das provações e dos sofrimentos na nossa vida. O que você, né, poderia falar para nós sobre isso? Fique à vontade aí, a gente vai conversando sobre esse tema. Até brinquei contigo, né, que tem a resposta curta e tem a resposta longa, né? Mas a resposta curta é que Deus é soberano. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito de Deus. Então, Deus, na sua infinita graça, na sua bondade, no seu amor e na sua soberania, permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Mas essa é a resposta curta, né? Mas porque se você for ver em torno de toda a Bíblia, muitos questionam isso. Inclusive, se for ver Jó, é o questionamento dele e ele não é respondido. Sim, exato. Então, na verdade, Deus traz outros questionamentos para ele. Daí você vê Abacuque da mesma forma. E ainda quando o Abacuque começou a questionar Deus, olha, você não está olhando para o sofrimento do nosso povo, você não está olhando para nós, você não é um Deus compassivo, misericordioso. E Deus ainda fala, olha, vai acontecer coisa pior. Daí você fala, meu Deus, como assim? Tanto que depois, no fim ali do texto de Abacuque, ele fala que ainda que a figueira não floresça, enfim, ainda que as coisas não deem certo, o Senhor está conosco, enfim. E daí você olha também nos Salmos de Asaf, lá no Salmos 73, a Bíblia não relata o que ele estava passando de aflição, de dificuldade, mas ele chegou assim a perguntar, a questionar Deus, por que eu vivo os teus princípios? Por que eu, sendo justo, estou sofrendo, passando por dificuldade, e quando eu olho para o vizinho do lado, que está na iniquidade, cometendo muitos atos ilícitos, pecados, e não se arrepende desses pecados, continua prosperando, e eu aqui, que sou justo, que vivo os teus princípios, continuo enfrentando dificuldades, né? Então, olhando pela essa perspectiva, né, você vê que Deus ainda não responde de forma plena, mas a gente olha em alguns textos algo precioso e algumas verdades, né? Então, o primeiro texto que eu queria para abordar essa pergunta, assim, que eu fui lembrando aqui, é Tiago capítulo 1, que a gente lê ali do versículo 2 ao 4, que fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvendo em vocês, serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, eu vejo algumas verdades aqui com relação a esse texto, e a primeira verdade é que Deus está no controle de tudo, então isso eu já comentei. A segunda verdade é que Deus usa a aprovação para fazer a gente amadurecer e crescer. Então, há um propósito de Deus com relação às dificuldades e provações que nós passamos. Apesar de muitas vezes ser muito difícil de responder, porque você vai olhar, né, na perspectiva da justiça humana, tentando enxergar a justiça de Deus e a forma como ele governa tudo e a forma como ele está, né, no controle de tudo. Isso é muito difícil para a nossa realidade humana, nossa racionalidade limitada, mas você entende que em nenhum momento Deus promete que nós vamos ter uma vida perfeita. Então você pode ler a Bíblia do começo ao fim, em nenhum momento Deus fala, você vai ser um cara próspero em todos os sentidos, você não vai passar por nenhuma aflição, mas pelo contrário, nós olhamos que Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você pergunta para mim sobre sofrimento, e eu olhando pela minha vida, e eu vi que eu passei por muitas dificuldades, e isso me gerou crises teológicas, crise de fé, isso mexeu muito comigo. Quando você olha para mim, eu olho para Cristo. Daí eu falo assim, olha, se Cristo passou por muitas tribulações, ele sendo filho de Deus, ele sendo o homem mais justo e perfeito que passou aqui na Terra, e ele não agradou todo mundo, e ele passou por tribulação, e, enfim, passou por tantas coisas difíceis que a gente não consegue nem nos comparar. Aí faz um pouco mais sentido para a gente poder analisar esse tema do sofrimento. Então, olhando muito pela perspectiva de outros pastores e teólogos, né, o Hernán Dias Lopes, ele fala que a vida cristã não é um mar de rosas, né, não é um parque de diversões, assim, né? Então ele fala que a nossa vida é uma constante
jornada de crescimento, de batalhas. E eu sempre falo para as pessoas, né? Tipo, você fala assim, não, eu quero ter vitória, eu quero conquistar. Beleza. Amém, irmão. Então você sabe que para ser aprovado tem que passar pela prova. Para ter a vitória vai ter que passar pela batalha, né? Então, isso é o que move a nossa vida. Para a gente, nessa jornada de crescimento, amadurecimento, para a gente ter nossas conquistas e vitórias, nós temos que passar por certas batalhas e provações da vida, né? E você vê isso até lá em 2 Timóteo 3,12, que diz assim, que todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus vão passar por perseguições, vão passar por dificuldade. Daí eu olho esses textos e eu começo a falar, nossa, esse texto, quando a gente lê isso aqui, né, hoje, no nosso tempo de emocionalismo, pós-moderno, onde tudo busca rege pela em torno felicidade. de nós. Isso, hoje que tudo rege em torno de nós, né, que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser da nossa forma, e a gente fala muito dessa liberdade, né, nós somos livres para fazer o que nós queremos, e chega Jesus falando assim, se você quer ter uma vida de devoção a mim, se você quer ser obediente a mim, você padecerá, sofrerá perseguições. E daí você vê lá no sermão de Jesus, ele fala, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Daí são textos que você fala, meu Deus, eu tenho que rasgar da Bíblia, não é possível, eu sou o centro, né? Muita gente fala, eu sou o centro, eu não posso passar por aflições, eu não posso passar por perseguições. Mas você começa a perceber que a realidade é outra, né? Então, o meu papel hoje na juventude, eu estou querendo preparar uma nova geração para que, se caso nós formos perseguidos, se caso passarmos por grandes tribulações, eles estejam preparados de forma madura para lidar com isso. Para que não venha uma geração fraca teologicamente, imatura. Porque você vai ver, né, na parábola do semeador, por exemplo, tem pessoas que têm um solo rochoso, infelizmente, onde rapidamente elas veem a mensagem do evangelho, se simpatizam, veem, né, a parte boa do evangelho, do amor, da graça, olham para esse lado maravilhoso e vão lá diretamente se entregar. Mas o primeiro obstáculo, o primeiro sofrimento, a primeira dificuldade, na mesma velocidade que foi, mesma velocidade que desistiu. Sim. Porque ainda a gente continua com aquela mentalidade de querer que as coisas funcionem do nosso jeito. E não é isso que a Bíblia está querendo dizer, né? E não é isso que a vida cristã quer nos mostrar. Uhum. Cara, isso é muito interessante porque a perspectiva que a gente tem do sofrimento, né, muda muito até a nossa ótica de olhar. A gente, né, é de uma geração parecida, alguns anos só de diferença. E, cara, eu vejo hoje, assim, eu tenho alguns amigos, né, o que você tá buscando? Por que você acorda todo dia de manhã? Ah, porque eu quero ser feliz, porque eu quero porque eu quero as coisas que me satisfazem e tudo mais. E aí a pessoa acaba se esquecendo da realidade do sofrimento, né, fugindo dessa realidade. E eu acho que o fato de nós fugirmos das provações e dos sofrimentos nos levam até depois a nos questionar no meio deles. Senhor, mas por que isso está acontecendo? Porque antes a gente não tinha uma visão correta disso. E por que eu estou falando sobre essa questão também? Né? Acho que é até uma questão de cosmovisão, assim. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estudo sobre isso e fui procurar, acho que aquele dicionário Michaelis, né? Ele falava que sofrer era como ser atormentado por dores morais, físicas e tudo mais. E aí o autor de um texto, ele falava, antes da gente se perguntar o que é o sofrimento, a gente tem que se perguntar o porquê é o sofrimento. Mas a pergunta do porquê o sofrimento acontece, ela envolve a resposta, né, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga a vida. E no nosso caso, como crentes, o que causa o sofrimento é muito óbvio, é o pecado. Então, numa realidade de pecado, né, Joe, não sei se você concorda comigo, mas numa realidade de pecado, é óbvio que vai haver sofrimento. Porque uma das causas da desobediência do homem diante de Deus é justamente o sofrer as consequências daquilo que foi, né, a rebeldia e tudo mais. Então, vocês estão um bom exemplo de Jó, cara. Esses dias eu estava fazendo um devocional em Jó, eu até abri o texto aqui, que foi um versículo que eu li e me deixou com a pulga atrás da orelha, essa semana, inclusive. Jó, capítulo 5, 7 e 8, diz assim, ó. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Esse é um texto de Elifaz, amigo de Jó, falando para ele. E eu falei, cara, o ser humano nasce para o sofrimento. E daí eu fui ver um comentário do Matthew Henry sobre isso, e ele falando,
Quando ele está dizendo o homem nasce para o sofrimento, ele está se referindo ao homem pecador. O homem pecador está fadado a sofrer. Porém, o sofrimento do homem, a partir de Deus e do agir do Senhor, tem um propósito muito maior do que ser apenas um sofrimento, né? E aí foi isso que você falou do texto de Tiago, que a gente entende, né, como a soberania de Deus, esses atributos de Deus no meio do sofrimento, trazendo ao sofrimento um propósito muito maior. E daí, Joe, já aproveitando, deixa eu emendar uma segunda pergunta, né? Você comentou do texto de Tiago 2,4, que é um texto de encorajamento, que considera um motivo de alegria, passarmos pelas provações, que gera perseverança. Cara, como é que no meio de uma provação, de um sofrimento, a gente pode cultivar essa atitude para com Deus e, consequentemente, para com as pessoas e para com a gente mesmo? Então, primeiro, a gente entender, eu sempre visualizei isso na minha cabeça. Quando eu falei, cara, eu tô num mundo, que nem você falou, que é caído, né? A humanidade está caída e a gente está fadado a sofrer e passar por dificuldade por conta do pecado. Primeiro eu tive que entender essa realidade. Eu tenho que falar para mim, provavelmente eu passe por muitas mais aflições e dificuldades, principalmente para ser forjado e amadurecer com isso, né? Como o texto ali tá abordando. Mas a gente tem que entender como a gente pode cultivar e se perseverar, é que a gente tem que entender outra realidade, que o deserto, né, o tempo de dificuldades, ele é determinado. É a agenda de Deus, então a gente tem que entender, é a agenda de Deus. Eu estou passando por esse momento difícil, é complicado, mas é a agenda do Senhor. E a Bíblia fala que Deus não dá provações que a gente não consiga suportar, então Ele está nos ensinando a perseverar. Mas o que eu percebo, assim, nas histórias bíblicas, né, que Deus, ele vai nos dando também outros obstáculos, ele vai nos preparando, ele vai nos ensinando para chegar no momento da aprovação, a gente poder executar tudo aquilo que ele nos ensinou. Eu sempre uso a questão da ortopraxia, né? Tem a ortodoxia e a ortopraxia. É você pegar os ensinamentos de Jesus, né, a ortopraxia, né, e colocar eles na prática. Então, você está aprendendo com Cristo. Chegou agora a hora de você pôr em prática. Para quando vier um momento de tribulação, de dificuldade, você poder perseverar colocando todos os ensinamentos na prática. Vou deixar um exemplo claro. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ter misericórdia. Deus sabe meu coração irado, como é. Do que acontece? Deus permite que algumas coisas aconteçam na minha vida, principalmente com pessoas, para a minha ira chegar num ponto assim que eu não consiga controlar e gerar dependência de Deus em mim. E eu aprender a amar os meus inimigos, aprender a amar aqueles que me ofendem. Sim. Mas eu estou passando pela tribulação, estou passando aquela dificuldade. E daí, naquele período, eu estou buscando a Deus, eu estou perseverando, eu estou colocando diante do Senhor. E eu me lembro que tinha uma experiência que eu vivi, que eu não posso abrir os detalhes, mas foi no ministério. E, resumidamente, durante 7 meses que eu estava trabalhando, algo aconteceu que, nesses frutos de 7 meses, é como se tivesse ido por água abaixo, assim. Deu tudo errado. E eu tinha feito um trabalho ali, tinha me esforçado bastante, para que pudesse chegar num certo resultado, claro, com a ajuda de Deus e tal. Mas chegou depois dos 7 meses, eu fui olhar as coisas, tudo foi por água abaixo. E eu falava, eu tava com sonhos planejados, tinha um monte de coisa, e deu errado. E daí eu me lembro que eu tava bem desanimado, assim, sabe aquela vontade de chutar o balde, assim? Daí eu fui no núcleo de pastores que tem lá e fui ver o pastor Fernandinho lá pregar, né? E daí eu falei, nossa, uma coisa diferente, né? Ver ele cantar, ver ele pregar, eu gosto do cara, né? Quem não gosta, o cara é bom, né? Sim. Daí, tipo, vamos acompanhar ele. E daí, no momento do louvor, começou a vir aquela aflição, aquela questão que eu tava passando. E daí eu me ajoelhei. Ninguém tava ajoelhado, eu me ajoelhei ali e comecei a reclamar, a murmurar e falar, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não é nem para mim, é para tua obra. Eu tava com sonhos e projetos para que o seu reino venha a crescer e prosperar. E eu fiz todo esse trabalho árduo para nada. Tô me sentindo inútil. E daí Deus, na hora, falou assim, filho, fazia tempo que eu não te via dessa forma, prostrado. Nossa. Caramba, cara. O Espírito Santo veio com um sussurro no meu coração, dizia, fazia tempo que eu não via você desesperado pela minha presença. Fazia tempo que eu não via você prostrado dessa forma, se humilhando. Entendendo, né, aquele texto de Tiago que fala que os humilhados serão exaltados.
Uhum. Então, veio de encontro ao meu coração esse texto de Tiago, os humilhados serão exaltados. E a Uhum. gente é difícil de entender também esse texto. Poxa, aqueles que estão ali no pó, com o rosto ali, colocando o rosto no chão e totalmente rendido ao Senhor, no determinado momento Deus irá exaltar essas pessoas. E daí, eu sempre fico pensando, cara, o melhor momento de você poder buscar mais a Deus é na aflição, é na dificuldade. Sim, sim, Quando tudo está com dando certeza. errado e você não tem para onde olhar, porque normalmente nós criamos certas seguranças, né? É no dinheiro, é no trabalho, é na Uhum. nossa performance, é nos nossos talentos, você vai se apegando a várias coisas. Daí quando tá tudo dando errado na área familiar, na área financeira, na área profissional, na área ministerial, as coisas não estão se encaixando, você tenta se segurar em alguma coisa, você fala, não sei para onde olhar, daí você olha para Cristo. Daí você fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer. E daí você vê o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. A fraqueza. Tem Exato. um pastor que fala que a oração é para os fracos, né? Então, quando você tá fraco, quando você tá, assim, se humilhando diante da presença de Deus, aí que ele vem, assim, de uma forma sobrenatural, que a gente não consegue explicar. Mas ele vem e nos toma para si e começa a encaixar as coisas, e daí você começa a falar, olha, as coisas deram certo, as coisas se encaixaram não pela minha força, não pelo meu mérito, não do meu jeito. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Mas foi a partir do momento que você entrega isso diante do Senhor, sabe? Sim. Então a forma de você perseverar é você depender, é você confiar, é você entregar e você entender, como eu disse, que é por um tempo determinado. Você vê aqui, até na própria passagem aqui de Tiago, capítulo 1, que ele fala Uhum. assim, que considera motivo de grande alegria sempre que passarem, é passageiro. Então, a gente olha que depois da noite vem o amanhã, depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Nós entendemos que a provação é por um período determinado. A gente não ia aguentar ficar o tempo todo passando por aquele momento difícil. Então, meu irmão, tenha fé, você vai passar, isso vai trabalhar aspectos no seu coração que você nem sabia, e você vai poder depois falar que Deus me ajudou a vencer, né? Filipenses 4:3 diz isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você Fortalece. entende que não é uma frase coaching, motivacional. Na verdade, você entende que você pode enfrentar qualquer situação com as forças que Cristo te dá. Então, você vai entender assim, cara, eu tô passando por isso muito difícil, não sei o que fazer, não estou tendo as minhas respostas, estou em crise, Deus não está me respondendo com relação às minhas dúvidas e questionamentos com relação a isso. Mas não é isso que Deus quer mostrar, porque tem coisas que são mistérios de Deus. Mas Ele quer mostrar aquilo que está no seu coração e aquilo que você vai ser trabalhado e lapidado. E a partir disso você vai falar, olha, enfrentei essa situação, saí aprovado, e você vai falar, Jesus esteve comigo o tempo todo e eu não sei explicar como eu lidei com isso. Eu não sei explicar. A única forma é a fé. E ela foi Exato. aprovada porque eu fiz tudo o que o Senhor me pediu para poder lidar com a situação. Então, você percebe que tanto é passageiro, como também é pedagógico. Então você vê exatamente nesse texto a questão do sofrimento e das adversidades geram em nós um crescimento e maturidade. Mas a gente vai Exatamente. entender só isso futuramente. E isso que é interessante, até naquele texto de João 9:3, que Jesus vai lá e cura um cego de nascença. E fizeram esse questionamento para Deus, né? Por que ele nasceu cego? E daí Jesus foi lá e curou ele e falou, para manifestar a glória de Deus. De Deus. Resumidamente, se a gente for ver os sofrimentos que nós passamos e que os homens e mulheres da Bíblia passaram, todos têm o propósito de manifestar a glória de Deus. Tudo tem esse propósito, você manifestar a glória de Deus. Você percebe que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As Então você nossas está lá, fraquezas. fraco, não está dando nada certo, as coisas não estão se encaixando, mas de repente, no momento que você mais está ali precisando, você não tem mais aonde se apoiar, você se apoia em Deus. E daí Isaías 59 diz que Deus não é surdo para deixar de nos ouvir, mas também não é fraco demais para nos ajudar a levantar. A sua mão é forte, é poderosa para nos ajudar a levantar.
Então, naquele momento que você tá no fundo do poço, eu acho interessante, meu pastor, ele sempre fala que o fundo do poço não tem como você descer mais. Você já tá no fundo do poço. Já tá lá, né? Mas a única coisa que você pode fazer é olhar para cima. Sim. No fundo do poço, para você poder ter uma esperança, para você sair do fundo do poço, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para Cristo. E é Ele que vai tirar, dando as forças necessárias para você poder enfrentar qualquer situação. E daí, Filipenses 4 também, né? O apóstolo Paulo fala, né, que a gente passa por tantos momentos, né, tanto de escassez como de fartura, e em todas as situações, Cristo está conosco. Então é isso que nos dá a esperança, né? E daí Romanos 5 até complementa isso, né? Nós devemos nos Uhum. alegrar em meio às aflições e tribulações, porque a aflição, a tribulação gera perseverança, a perseverança gera um caráter aprovado e o caráter aprovado gera esperança. E o que a gente vê? A esperança de um dia a gente se encontrar com Jesus e a gente Com entender que a nossa vida não está simplesmente voltada às coisas terrenas, mas para as coisas Uhum. eternas. Eu entendo, assim, se for olhar pela minha perspectiva, que quando acontece coisas difíceis na minha vida e eu olho para a palavra, eu começo a falar o quão humano eu sou, o quão pecador eu sou, o quão limitado eu sou, quanto o mundo jaz no maligno e quanto o mundo está caído. E daí eu falo assim, eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu preciso. E eu preciso olhar para as coisas eternas. Eu falo assim, a minha vida não é aqui, eu sou um peregrino. Entende? Por isso que fala que manifesta a glória de Deus, no sentido também de você falar assim, olha, eu estou passando por essa... Romanos 8, se não me engano, fala isso também, né? A gente está passando Sim. por essas aflições que são curtas e passageiras, mas a gente está esperando a glória vindoura, a glória futura que nos aguarda. E eu falo que a melhor coisa que a gente pode esperar é a volta de Cristo. Então, todas as vezes que a gente está passando por aflição, eu olho para a esperança que me dá. Eu falo assim, o Senhor está voltando. O Senhor diz na tua palavra que as coisas vão piorar, as coisas não vão melhorar. As coisas vão piorar, o Senhor está Exato, dizendo. exato. Que vai ter rumor de guerra, que vai ter pandemia, que vai ter coisas difíceis, que vai ter morte, filho indo contra pai, pai contra filho, famílias se deteriorando, as coisas acontecendo, mas nós cremos que o Senhor voltará e se nós permanecemos fiéis, nós vamos poder abraçar aquilo que nos aguarda, né? O galardão, eu falo a glória futura, mas também, principalmente, plenitude numa vida com Cristo, né? Imagina viver com Ele, melhor coisa. Daí a gente olha aqui para a terra, tudo é passageiro. Exatamente. E é interessante, né, esse texto de Romanos, e cara, na hora que a palavra esperança vem ali, depois dele ter falado da aflição, da perseverança e tal, eu lembro já de Apocalipse 21, a promessa de que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, ele enxugará toda lágrima, e aquele que está sentado no trono que vai fazer tudo isso. Então, realmente, né, a vida aqui, ela vai estar fadada ao sofrimento, como você bem falou, por momentos, não é o todo, mas por momentos. E aí, cara, eu acho muito interessante, né, que você citou ali a pessoa de Jesus, e esse dia eu estava fazendo um estudo bíblico com alguns amigos em Mateus e fui estudar a tentação de Jesus. E é muito interessante, né, porque Jesus sai daquele momento do batismo, onde o pai fala para ele, eis o meu filho amado, a quem me agrada, vai para o deserto, passa ali 40 dias em jejum e comunhão com o pai, e passa um momento de aflição e tentação. E logo depois, né, dessa tentação, o texto vai dizer que os anjos vieram e o serviram. Então, claro, a gente está falando da tentação de Cristo, mas a gente tem um Cristo que foi tentado, um Cristo que passou por provação, um Cristo que passou por sofrimento e maior dos sofrimentos, e que Hebreus capítulo 2, 18 ainda vai dizer que esse Cristo zela por nós quando nós enfrentamos a tentação, quando nós passamos pelo sofrimento. Então, acho que no final das contas, é bem isso que você falou, cara. É o nosso olhar está em Jesus, né? Tipo, quando a gente enfrenta a loucura da vida, sofrimentos que podem ser vários, né? Luto, sofrimentos por conta de pecados nossos ou dos outros, sofrimentos por erros nossos ou dos outros, e por aí vai. Se o nosso olhar estiver em Cristo, a gente consegue ter essa esperança viva, mesmo diante da situação. E aí, por exemplo, né, você citou Abacuque, cara, e Abacuque, eu lembro a primeira vez que eu estudei o livro de Abacuque mais profundamente, assim, acho que foi no passado, eu achei muito interessante, porque você vê um cara ali realmente olhando para o lado e falando, Senhor, seu povo que você escolheu está sofrendo e tal, 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 e coloca ali, abre o coração diante de Deus, para no final ele chegar e falar aquela bela frase, né? Mesmo não florescer na figueira e não havendo uvas, né, nas videiras,
mesmo né, falando das azeitonas, do alimento, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí, Joe, eu sei que essa pergunta nem está no roteiro, mas eu acho que é uma pergunta importante e simples. Cara, eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão errada durante o sofrimento porque a gente desvia o olhar da graça de Deus. Né, o exemplo de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, Paulo ora 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne, mas a resposta que ele tem de Deus é: a minha graça te basta. E aí a pergunta que eu tenho para fazer, né, tipo, o quanto é importante nós estarmos alicerçados nessa graça, nessa salvação, para que mesmo diante das circunstâncias difíceis, a gente não venha a duvidar da bondade de Deus. Então, isso é incrível, né? É maravilhoso, porque quando a gente está alicerçado na graça, e a gente percebe que, a gente vê que a gente não está, na verdade, sofrendo tudo que a gente merecia sofrer, sabe? Sim. Então, a gente tem que entender, e eu acho interessante uma coisa que o R6 Pro falou. Muita gente ficava questionando ele com relação a por que Deus não impediu, ou de alguma forma não amenizou os nossos sofrimentos a partir da queda, depois de Adão e Eva. Ele falou assim: Deus já tinha falado que se houvesse a desobediência ou o pecado, ele ia destruir a humanidade. A ira de Deus, e a ira de Deus e a justiça de Deus são atributos dele que estão, de uma forma paradoxal, atrelados também ao amor e a graça e a bondade, e você percebe isso, que era para Deus ir lá e exterminar a raça humana, acabar com tudo aquilo ali, pelo fato do pecado, da queda. E ele falou assim: vocês não percebem que Deus foi justo, que Deus foi gracioso, que Deus foi misericordioso, porque ele não exterminou. Exatamente. Então, a graça de Deus veio sobre nós ao ponto de Deus já de antemão já ter também planejado o plano redentivo de nós, através de Jesus. Tem, se eu não me engano, está lá em Apocalipse também, eu não sei ao certo o texto, mas mostra lá que tinha um livro que estava escrito: o Cordeiro que foi morto. E então você percebe que desde antemão nada escapa do controle de Deus, e Deus já estava planejando, a partir da sua graça e da sua misericórdia, um plano de redenção da humanidade caída. Então você percebe que, na verdade, muitas vezes a gente fica falando: poxa, Senhor, mas não está sendo justo isso que está acontecendo comigo. Eu quero os meus direitos, né? Se você começa a pedir: não, eu quero os meus direitos, assim, eu vi um pregador, Augusto Nicodemos, que ele fala: se você ficar pedindo muito seus direitos, Deus vai abrir o chão, você vai cair pro inferno. Na verdade, você percebe que quando a gente está alicerçado na graça, de responder a tua pergunta, nós já recebemos, na verdade, o melhor de tudo, que é a salvação. O mais importante é a redenção dos nossos pecados. A gente já recebeu o melhor presente de todos, que é a vida eterna. Então, na verdade, a gente tinha que olhar e agradecer ao Senhor. Mesmo a gente passando por tribulações e coisas difíceis, a gente tem que falar: Senhor, a tua graça me alcançou. E eu fui liberto, salvo da pior tribulação, que era uma tribulação eterna, por conta da minha condenação dos meus pecados, que ia me levar ao inferno, enfim. Essas questões assim que a gente fica analisando. Então, respondendo a tua pergunta, alicerçar na graça é você olhar também para o aspecto da salvação e você ser alegre com isso. Por isso que, voltando lá aquele texto que eu citei lá de Jesus, que ele fala: há motivos de você se alegrar, né? Que ele fala assim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E se tem de bom ânimo, é assim, você olhar para a cruz e falar: Jesus já venceu. Eu já tenho motivos para me alegrar. Eu sou alegre em Cristo. E daí isso entra também em algumas formas de a gente poder continuar perseverando, né, na outra pergunta também, é a questão de você perseverar cultivando a alegria em Cristo. Você fala assim: olha, alegria não é você falar: nossa, que legal, tenho conta para pagar, nossa, que feliz, alguém está sofrendo enfermidade do meu lado, nossa, que legal, a enfermidade que eu estou passando, ou, nossa, é legal, perdi um emprego, nossa, que legal, estou feliz, né, coloca o sorriso na cara e continua. Não é isso. A alegria aqui, quando a gente vê, é o fruto do Espírito.
A alegria é ultra circunstancial, independe das circunstâncias. A alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus. Então, quando a gente se alicerça na graça, a gente entende que nós podemos ser alegres em Jesus e tendo a alegria da salvação. Tanto que foi isso que Davi pediu lá. Davi Senhor, pediu exatamente. restaura a alegria da salvação. Então, a gente tem que pedir para que o Senhor nos ajude nisso, porque muitas provações também acontecem por conta das nossas decisões erradas. E olhando para Davi, por exemplo, ele tomou decisões erradas, acabou adulterando, assassinou, e você vê as consequências a partir disso. Então, ele passou por um momento de sofrimento. Tanto que ele pede, Senhor, né, dá-me um coração novo, um espírito reto, mas também restaura, renova a alegria da salvação. Então, eu acho que é isso. Quando a gente se alicerça na graça, a gente olha para o que Cristo fez. Ele passou a maior tribulação. E você percebe, né, que Jesus enfrentou muitas delas sozinho. Claro que Deus Pai estava com ele. Mas você vê lá no Getsemane, por exemplo, a ira de Deus recaindo sobre ele. Os pecados da humanidade recaindo sobre ele ao ponto de ele sofrer e agonizar, né, e suar sangue. Né, ele estava nesse profundo angústia e estava sozinho, mas sozinho em partes. Ele estava com o Pai, entende? Ele já estava se preparando, né, para aquilo que ele iria viver, né? Então ele venceu na cruz, né? Então a cruz, que era um objeto de sofrimento, de morte, foi a partir daquilo ali, daquele sofrimento, que houve triunfo, vitória e glória para Jesus e para Deus mais uma vez, entende? Exato. As ironias de Deus, né? Através da derrota, a vitória, através da fraqueza, a força e por aí vai. Joe, você até, né, citou aí, estamos, né, aqui essa questão da tribulação de Jesus, e tem um texto, cara, que ele até é muitas vezes mal interpretado, que está lá em Hebreus capítulo 5, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, né, tornou-se a fonte de eterna salvação, tal. E muitas vezes a gente interpreta esse texto falando, então peraí, por causa do sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer. Então, o sofrimento nos ensina a obedecer e não necessariamente o contrário. Cara, qual que deve ser o nosso olhar para um texto como esse, né? Que fala sobre o sofrimento, que fala sobre a obediência, mas que muitas vezes ele acaba sendo mal interpretado. Eu pergunto, porque esse é um texto que a gente usou no nosso devocional, inclusive, aqui para basear esse episódio. Então, acho que seria massa também você explicar um pouco desse texto, só para a galera também ter uma interpretação mais correta dele. Então, eu estava analisando alguns comentários bíblicos sobre essa passagem especificamente. Vi que alguns teólogos, e grande maioria deles, estava defendendo que não foi o sofrimento que gerou obediência, o sofrimento que Cristo passou que fez ele aprender a ser obediente. Porque, ao mesmo tempo que Jesus era 100% homem, também ele era 100% Deus. Então, ele sabia de tudo que ele ia passar, ele tinha ciência de tudo que iria acontecer. Ele, tipo assim, ele nunca deixou de obedecer para ter que aprender a obedecer de alguma forma. Então, ele tem também a sua identidade, a sua natureza bem firmada na sua divindade. Então, Jesus é Deus. Mas o que mostra esse texto? Que Jesus evidencia a sua obediência ao Pai, a obediência à vontade do Pai, porque Jesus fala, né, que em João 4,34, que o alimento dele é viver a vontade do Pai. Então, ele mostra que ele obedeceu ao Pai até a morte. Então, você vê que até o último gota de sangue, até o último sofrimento, até a última tribulação, Jesus continuou obediente. E ele nos mostra, daí, a partir disso, que nós também devemos ser obedientes aos mandamentos, à palavra do Senhor, porque ele foi até a morte. Então, você vê lá até em Hebreus capítulo 12, que fala, né, na nossa corrida, na nossa jornada da vida, que nós temos que fazer que nem Cristo. Lutar contra o pecado, lutar contra os obstáculos, as tribulações, dando tudo, dando a nossa vida para a gente poder vencer. É claro que sem a graça e sem a força de Cristo, sem a misericórdia, sem a santificação que Cristo nos passa, a gente não vai conseguir vencer. Mas você entende que
na verdade, esse texto está evidenciando a obediência de Cristo que fez ele continuar prosperando e triunfando sobre o sofrimento por conta da obediência. Então, ele obedeceu ao Pai até o final. E eu acho interessante que isso, nesse texto específico, nessa passagem, valida ele como um sumo sacerdote, porque Hebreus você vê que ele está mostrando, né, muitos aspectos de Cristo, e um deles é que ele é o sumo sacerdote. E nesse texto específico fala, ele foi obediente até a morte, e por isso nós podemos dar credibilidade e podemos dar validade para Cristo nesse sentido, porque ele é o sumo sacerdote, porque ele obedeceu ao Pai até a morte. Entendeu? Esse é o sentido desse texto. Assim. Boa. Já traz uma luz para a gente, né? Até porque a gente aprende consequentemente com esse exemplo. Mesmo diante das tribulações e dificuldades, o nosso chamado à obediência como uma forma de responder ao amor de Deus é para todo contexto, né? Então não existe aquela desculpa, eu estava numa tribulação e acabei pecando. Cara, pecado é pecado, você desobedeceu, porque seu coração não estava em Cristo e foi dominado pela circunstância, pela provação e tudo mais. Então isso com certeza tem uma grande aplicabilidade, né? Na nossa vida. E Joe, a gente falou aqui, né, sobre as provações, os sofrimentos, falamos sobre essa importância da obediência, falando sobre a questão da justiça de Deus, citou ali o texto de Tiago e vários outros. E, cara, já caminhando aqui para a nossa conclusão, diante de provações e tribulações, uma tendência que eu particularmente tenho muito é, no primeiro momento, olhar para tudo e murmurar, né, e reclamar, e, tipo, parece que é algo que, pelo menos da minha parte, assim, é natural, vira, assim. Todo mundo aqui. É tenso o negócio, cara. Cara, como que a gente pode se blindar disso, né, dessa murmuração, dessa reclamação, e em tudo, realmente fazermos aquilo que a palavra nos convida, dar graças a Deus? Como é que a gente pode equilibrar isso na nossa vida? Então, eu pensei em algumas formas, né, juntando tudo que já foi falado até aqui, né? Primeiramente, a gente entender que tem um propósito. Então, você entende que quando você está passando por aquele momento, opa, Deus está trabalhando alguma coisa em mim. Então, você entende o propósito daquilo. E você percebe isso, por exemplo, na carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, e diz assim, quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. E você olha assim, né, para a vida do apóstolo Paulo, o que ele passou? Passou por prisão, açoites, foi humilhado, foi chamado de tagarela, foi zombado, os últimos momentos da vida dele foi passar numa masmorra, provavelmente morreu decapitado, e você percebe que ele foi passando, né, inclusive, ele estava embarcado, o barco naufragou, ele foi lá, foi fazer uma fogueira, uma serpente picou ele, a galera começou a falar, olha, o apóstolo Paulo é um mentiroso, Deus não tá com ele, a serpente picou ele, cara, ele só passava por um momento difícil, imagina, ele passou por um naufrágio, foi picado por uma serpente, além de passar por um monte de prisão, ele fala que tudo isso me aconteceu para que isso me ajude ou ajude a propagar as boas novas de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre olhava tudo como um propósito. Então, se eu estou na prisão de Filipos, se eu estou passando por esse momento difícil, eu tenho a oportunidade de pregar para o carcereiro. Eu tenho a oportunidade de adorar ao Senhor aqui. Então, muitas vezes, Deus não nos livra, por exemplo, da prisão, como no apóstolo Paulo, mas lá na prisão, quando o apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil, ele sabia o propósito de estar lá. Ele sabia que tinha a oportunidade de estar lá para propagar o evangelho. Ele começou a adorar o Senhor, e você percebe o milagre acontecendo, onde houve aquele terremoto, as correntes caíram e tal, e ele foi lá e pregou para o carcereiro. Sim. Né? Então você vê que o apóstolo Paulo, ele sabia que tinha um propósito de Deus para ele, né? A outra coisa é a gente entender que as aflições, né, quando a gente está passando por elas, é uma oportunidade de Deus também nos consolar e nos encorajar. Você vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que fala assim, versículo 4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Em outras palavras, se você está passando por um momento difícil de aflição,
você vai ter também a oportunidade de ser consolado e encorajado por Deus. E a partir daquele momento que você enfrentou, passou e venceu, você também vai poder ajudar outras pessoas. Eu sempre falo em aconselhamento, que eu falo que tudo que a gente está passando aqui vai ser de testemunho para manifestar Sim. a glória de Deus para as outras pessoas. O meu pastor ele tem uma frase que ele fala que feridas fechadas no nosso coração são ministérios abertos. Então, aquilo que nós passamos de dificuldade, de ferida na alma, tudo isso é uma oportunidade de a gente poder propagar o evangelho, de a gente encorajar outras pessoas, de a gente testemunhar e manifestar a glória do Senhor. E, por fim, eu acho também outra coisa que a gente pode fazer é vencer tudo isso com alegria. Então, Sim. eu reforço a questão da alegria, porque quando a gente está desfrutando dessa alegria em Cristo, isso faz a gente fugir da murmuração, fugir de ficar, tipo, toda hora reclamando e questionando. Na verdade, você fala assim, olha, eu sou alegre em Cristo, eu já tenho tudo em Cristo. E se eu estou aqui nessa terra, eu vou passar por essas aflições e tá tudo tranquilo. Deus vai me ajudar a enfrentar elas, apesar de ser muito difícil. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu, que foi com relação ao meu melhor amigo. Então, eu sempre andava com ele, a gente vivia experiências com Deus juntos. Ele me entregou muitas palavras, inclusive, ele escreveu uma carta para mim antes dele morrer. Eu acho que você vê, né, que é Deus nos detalhes, assim, né? Foi tipo meses antes, e essa carta eu tenho até hoje. E tudo que Deus usou a vida dele para falar comigo está acontecendo. A minha tristeza é eu não poder ter ele para ele poder visualizar o que ele falou para mim acontecendo, sabe? Por exemplo, ele queria muito estar no meu casamento, e ele não vai estar lá. Ele queria muito me ver pregar, porque ele já estava profetizando que eu iria pregar para muitas pessoas, que eu estaria num ministério próspero, e eu estou vivendo isso hoje e ele não está visualizando isso, mas ele falou para mim que isso ia acontecer, sabe? E ele tinha 22 anos, meu irmão, tipo, 22 anos. Aconteceu de forma inesperada ali na pandemia, enfim. Mas ele era um cara forte, se você for ver, ele acordava 4h30 da manhã. Ele tinha uma rotina meio diferente. Ele saía andar de bicicleta, ele morava lá em São José dos Pinhais, às vezes ele vinha aqui na minha casa, que eu moro aqui no Campo Comprido. Então ele vinha andando de bicicleta até aqui. Teve um dia que ele chegou no sábado, 7 da manhã, me acordou, ficou tocando a campainha. E ele chegou e falou, cara, você vai ficar dormindo, cara, tem que aproveitar a vida, você tem que investir na sua vida, você tem que buscar mais a Deus, você tem que se exercitar mais. Cara, ele era um poço de inspiração para as pessoas. Mas ele viveu só que ele viveu só 22 anos. Meu questionamento para Deus, Deus, uma pessoa que é inspiração, uma pessoa que buscava o Senhor, uma pessoa que era temente ao Senhor, que vivia experiências contigo, que estava vivendo intensamente para o Senhor, por que o Senhor levou? Se você me perguntar se Deus me respondeu, até hoje ele não me respondeu. Mas todas as vezes que eu conto a história do meu melhor amigo, eu vejo vidas sendo transformadas pelo aquilo que Jesus fez através da vida dele e por tudo que ele viveu naqueles 22 anos. Então, a gente percebe que naquele momento que eu tava passando de luto, cara, e eu vejo isso até hoje, para mim, essa alegria, essa paz que Deus nos dá é algo sobrenatural. Eu não vejo isso acontecendo, tipo, de outra forma, sabe? O consolo que o Espírito Santo nos dá, que a gente manda para a pessoa, meus sentimentos, que o Espírito Santo te console, é algo sobrenatural. É só quem está em Deus que pode compreender a paz que excede todo entendimento. É uma Pode experiência, compreender né? esse consolo, que pode compreender a alegria em meio a essa aflição. E eu vou dizer para você, Felipe, na experiência também, na morte do meu avô. Meu avô era pastor, eu não cheguei a ter muitas conversas com ele, porque ele morreu muito novo. Ele morreu de câncer e tal. Mas eu fui no velório dele e eu saí impactado. Primeiramente, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Você conhece meu pai, né? Conheço. E ele é muito sério, sempre tá fazendo as coisas de Deus ali com muita excelência e tal. E você sempre vê, ele parece que ele tem uma força descomunal, assim, e leva a vida com uma inteligência emocional, com muita maturidade. E eu nunca tinha visto ele chorar. E eu vi ele chorando e ele falou uma coisa que me impactou até hoje, que me fez olhar para a vida de uma outra forma. Que ele disse que o velório de um crente
nos traz alegria, porque a gente sabe que ele está num lugar muito melhor do que nós. Então ele falou assim, ó, apesar de eu estar com saudades, e ele falou, né, apesar de eu ter perdido o meu pai, no caso meu avô, ele falou, eu me alegro em Cristo, porque eu sei que ele está num lugar muito melhor, eu tenho esperança, porque eu sei que ele está num lugar muito melhor, ele está me esperando o dia que eu vou me encontrar com meu pai, e no caso futuramente eu com meu avô. Então, você vê que, para nós cristãos, o velório é um motivo de alegria quando a pessoa, ela entregou tudo para Cristo, né? Então, a gente Realmente. começa a analisar dessa forma, né? E daí isso faz a gente perseverar em meio às tribulações, né? A gente parar um pouco de ficar reclamando, murmurando, e apesar de estar difícil, a gente poder ver a mão de Deus em meio às tribulações e ver que a alegria, o consolo, a paz que Ele nos dá é algo sobrenatural, algo divino que a gente não consegue explicar. Com certeza. Pô, Joe, nossa, cara, obrigado por ter compartilhado. Realmente é massa ouvir você falando isso. Até porque todas as vezes, cara, que eu vivo alguma experiência assim também de sofrimento, de luto, de angústia, e a gente tenta explicar, né, esse consolo do Espírito para alguém, ele faz sentido numa certa escala, mas na sua totalidade ele é para ser experimentado, né? Um salmo que eu carrego para minha vida, assim, é o Salmo 34, versículo acho que 8, se não me engano, onde Davi está naquele contexto de perseguição, de sofrimento, né? Saul está o buscando para matá-lo e tal, vendo ele ali como uma afronta ao seu reino. E Davi, nesse salmo, traz aquele lindo versículo, né? Do prove e veja como Deus é bom, prove e veja a bondade de Deus. E um dia, cara, eu meditando nesse texto, num momento bem difícil que eu passei na minha vida também de sofrimento, de encerrar alguns ciclos e pessoas, né, terem se afastado e tal, tava bem mal, assim. Eu lembro do Senhor me saltando aquele texto seguinte: a minha bondade é para você provar, não é para você saber dela, não é para você apenas ler em livros teológicos e racionalmente entendê-la, é para você experimentar. E essa bondade a gente só experimenta em Cristo, através do Espírito Santo e dessa comunhão com Ele. E nos momentos de provação, né? São nesses momentos, como você bem lembrou, que a gente, pela graça e misericórdia de Deus, mesmo não tendo respostas e muitas vezes não compreendendo, a gente pode falar como Jó, né? Talvez a gente só conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos veem, agora a gente prova isso de fato na nossa vida. E é uma experiência que, né, se você que está nos ouvindo aí nunca viveu, se você está passando hoje por um momento de aflição, de angústia, eu vi uma frase de um pastor uma vez, do Paul Washer, que ele fala que Deus gosta dos aflitos, né? Porque são os aflitos que precisam do consolo que ele está disposto a dar. Então, se você está hoje diante de uma aflição, diante de uma angústia, diante de um tempo complexo na sua vida, clame ao Senhor, ore para que você possa provar dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia. Ele pode te dar respostas, como pode não dar, mas o que mais importa nisso tudo é você experimentar da presença de Deus que traz esse consolo, que traz esse bálsamo, né, para as nossas vidas. Mas, Joe, meu irmão, muito obrigado, cara. Obrigado por esse tempo aí de ministração na minha vida, na vida daqueles que, né, estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E vou te pedir para deixar uma palavra final aí para a galera, para a gente encerrar mais esse Comunicast. Eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade, pela honra de estar aqui, principalmente tendo essa conversa com você, meu irmão. Para mim, isso é um amigo, é um irmão em Cristo que eu vou levar pro resto da vida. Então, pode sempre contar comigo, com as minhas orações, enfim, com o que precisar. E queria agradecer também a audiência aí, se você ficou até aqui, muito obrigado também, que Deus te abençoe muito. E deixar um texto, que é a oração que eu tenho buscado aprender a fazer, que eu olho, na verdade, nas palavras de Jó, e algo que eu queria colocar na minha vida, né? Que está lá em Jó 1, versículo 20, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Então, eu estou aprendendo a não murmurar, a não culpar a Deus, a não ficar mais questionando, mas simplesmente fazer essa oração. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. Tudo está no seu controle,
o Senhor é o dono do universo, eu não quero sentar na sua cadeira de justo juiz. O Senhor é que controla tudo, e o Senhor sabe o que é melhor para mim. E você vê lá em Jeremias 29:11 que os planos do Senhor para nós não são de desgraça, mas são planos de bem. E Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que Ele permite que nós passemos por provações e dificuldades. E isso vai nos gerar crescimento, maturidade, vai fazer cada vez mais nós sermos parecidos com Cristo, porque é interessante que vários outros textos, aqui a gente podia abordar muitos outros textos dizendo que é um privilégio a gente poder passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo de alguma forma. Então, muitas vezes a gente vai ser traído, a gente vai ser rejeitado, humilhado, mas nós temos que adorar o Senhor porque nós estamos partilhando dos mesmos sofrimentos que Cristo de uma certa forma, como o apóstolo Paulo fazia. Olha, eu passei por essa aflição, por essa dificuldade, mas tudo isso me aconteceu para propagar as boas novas, e eu estou partilhando dos meus sofrimentos que Cristo, e isso é um privilégio para mim, é uma honra, porque se meu Cristo passou por todas essas coisas, eu também devo passar, tentar retribuir de alguma forma aquilo que ele fez por mim lá na cruz. Ele entregou tudo, ele me amou primeiro, e por isso que eu amo, e ele se entregou por mim, por isso que eu me entrego. Então, é esse sentido. Então, a gente está passando pelas provações e dificuldades, e a gente não ficar olhando para nós, não olhando para o nosso eu, da nossa forma. Na verdade, a gente calibrar o nosso coração e começar a adorar o Senhor, falar: olha, Senhor, meu lugar não é aqui, estou esperando a sua vinda, e eu quero poder partilhar dos sofrimentos que o Senhor passou também aqui na terra, olhando para as coisas eternas, né? Então, se for para deixar essa mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é dizer para você que tudo que você está enfrentando, enfrente com alegria, adorando ao Senhor, porque é por um tempo determinado. Quando você sair desse momento, você vai ver: poxa, como eu amadureci, Deus estava comigo. E cada dia, a partir dos momentos de aflições e dificuldades, você percebe que são milagres. O fato de você estar respirando, o fato de você ter fôlego de vida, o fato de você ter forças para levantar mais um dia. Às vezes você pode estar num momento muito depressivo, né? Que nem às vezes Elias, que chegou ao ponto de que ele pedia a morte ao Senhor. Você pode estar nesse momento, sim, mas você vê Deus chamando Elias para fora da caverna. Exato. Ainda Deus tem propósitos e planos para as pessoas. Então, Elias foi para ungir outros reis, viver outras coisas que Deus tinha para ele, e Deus também tem planos para você. E esse é um momento de lapidação. Deus está te preparando para algo maior, para algo maravilhoso. E queria daí finalizar, senão eu vou continuar pregando aqui, que é Isaías 43, do 18 ao 19, que fala assim: esqueçam daquilo que foi no passado. Eis que farei algo novo. E você olha isso aqui, quando ele fala esqueçam daquilo que foi passado, ele fala esqueçam do êxodo, que foi quando Deus foi lá e libertou o povo da escravidão do Egito, e levou, né, para a terra prometida. Ele fala esqueçam disso que foi do passado. Eis que farei algo novo. Então, Deus está falando que ele fará algo ainda maior, haverá um novo êxodo, né? Então, você pode estar passando por aquele período ali de dificuldade, de cativeiro, mas você vai ver que Deus está preparando você para algo novo, para uma coisa nova na sua vida. Amém. Amém? Amém. Opa, ministro e ministra aí, ó. Não podia encerrar sem essa pregação, né? Faltou só o apelo. Brincadeira. Mas, João, obrigado, cara. Obrigado aí por esse tempo. Muito massa poder ouvir você compartilhando e poder ser edificado aí através da sua vida. Espero que você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, possa também ter sido abençoado, edificado, e que de alguma forma a gente possa aí ter ensinado um pouco mais através das escrituras sobre como vivenciarmos o sofrimento, que é uma coisa que nós também estamos constantemente aprendendo, né? Então, que Deus te abençoe. Obrigado pela tua audiência nesse Comunicast. E se foi abençoador na sua vida, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas também possam ouvir e assistir. Pessoal, que Deus te abençoe. Até na semana que vem com mais um Comunicast. Aquele abraço. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária, e fique por dentro dos próximos episódios.